E já estamos de volta ao vivo e em cores. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje entendendo, falando, enfrentando, como se diz assim, enfrentando de frente, né? O tema da depressão. Conosco, uma das maiores autoridades desse planeta, a doutora Vânia Antônia, médica psiquiatra e também psicoterapeuta. Está aqui nos ensinando com a clareza, com a pedagogia, para a gente realmente entender. Doutora Vânia, estão chegando muitas perguntas, assim. A pessoa não quer se identificar, a gente respeita também. Eu vou chamar de Dona Sebastiana. Certo. Dona Sebastiana. A Dona Sebastiana, ela queria saber, ela sabe de quem eu estou falando, enfim. Ela é uma pessoa que chora muito, né? Chora muito, enfim. Tem dores no peito. Pode ser quadros de depressão, chora muito de repente, doutora, assim, não se sente compreendida, enfim, a solidão, a tristeza, enfim, lembranças, traumas, enfim, leva um quadro de choro, né? Choro e dores no peito, isso pode também ser sintomas de um quadro depressivo? Sim, pode sim. Não dá para precisar, se no caso da dona Sebastiana, Isso. né, é depressão, mas pode ser e teria que passar por uma avaliação para ver se tem outros sintomas associados. E a intensidade desse sofrimento, que parece que é muito grande, né? É muito duro sentir Pode ser tudo uma isso. mágoa, uma incompreensão, traumas, lembranças, né? Pode estar relacionado com dificuldades de relacionamento, né? O que você disse, né, Frei, de mágoas, algumas questões do passado, mesmo do presente, né? Há um ditado que diz assim, doutora, assim, o que a vida não resolve, o que na vida você não resolve, ela te devolve, né? E se você não enfrentar, não tratar, enfim, talvez, dona Sebastiana, seria um momento assim para a senhora também buscar uma ajuda, né? Uma conversar sobre isso. O que está fazendo a senhora chorar muito? O que está machucando o seu coração, né? O que está fazendo com que a senhora leve esse quadro, assim, a incompreensão dos filhos, do esposo, dos seus parentes, enfim, alguma coisa que aconteceu lá atrás, não sentiu-se amada pelos pais. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Conversa com alguém especializado, com um psicólogo, com um psiquiatra. É importante a senhora se abrir, não guardar isso, né? Porque guardar, uma hora estoura tudo, né, doutora? Com certeza. Vamos lá, doutora. Vamos lá para Salgado, lá no Sergipe. Quem participa é a Cleusa Barbosa Santos. Obrigado, Ana Cleusa. Deus abençoe a senhora, viu? Ela já teve depressão em 88, fez um tratamento na época, agora com a menopausa, sente que a doença está voltando. Tem como voltar à depressão uma vez feito o tratamento? Primeira pergunta. A menopausa, ela pode desencadear quadro de depressão? Segunda pergunta aí da nossa amiga Cleusa, doutora. Então, Cleusa, a depressão pode ser recorrente, né? Isso quer dizer que ela pode acontecer ao longo da vida, né? Felizmente, olha, eu acho que você é uma pessoa felizada. Você teve em 88, né? E agora você está tendo o quadro, né, de novo. Porque o que a gente costuma ver é que muitas pessoas têm ao longo dos anos, né, vários episódios. A menopausa, com as alterações hormonais, ela pode sim estar associada com o retorno da depressão ou com o início de um quadro depressivo. Pode, né? Desencadear? Pode. Nós mulheres que temos muitos ciclos aí, né? Podemos ter sim esse quadro. Inclusive a depressão, ela é mais frequente em mulheres, né? É por isso que é importante assim que você, maridão, você está acompanhando agora, assim, se a tua esposa já entrou nesse período da menopausa, entenda, né, além da própria menopausa em si, enfim, mas entenda, né, que pode associar um quadro depressivo aí. Então, cuidado no tratamento, na abordagem, no relacionamento, na forma de tratar, respeita, viu? Respeita, procure compreender, conforme disse a doutora Vânia, não é porque o homem e a mulher, não é só a diferença anatômica, né? Tem ciclos, tem quadros diferentes, um para o outro, viu? Então tenta entender. Doutora, a Célia Cazuco Martins Garcia de São Paulo, capital. Obrigado, dona Célia, Deus abençoe a senhora. Ela primeiro pergunta se depressão tem cura, né? Cura é relativo, tem tratamento, enfim, da qualidade de vida. Mas ela pergunta, a segunda pergunta dela, é demorado o tratamento? Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, doutora, ou vai depender da gravidade da instalação do quadro depressivo? Eu acho que vai depender de vários fatores. No geral, né, se você tem é um tratamento demorado, sim, né? Considerando aí, deixa eu fazer uma estimativa aí dos meus casos, né? Olha, em torno de 1 ano, 2,
tem casos que é vida toda, depende mesmo da gravidade do quadro. Se já teve tentativa de suicídio, né, é aquele paciente que a gente não quer perder de vista. Né? Se é uma depressão mais leve, às vezes uma terapia aí de alguns meses pode ajudar, a pessoa já recupera, né? E vamos pensar assim, como as questões psiquiátricas, elas são multifatoriais, os acontecimentos da vida, eles possibilitam, né, que o quadro reapareça. A gente não tem controle sobre aquilo que vai acontecer. Mas, no geral, eu acho que não é um tratamento curto, não. Né? É um tratamento que envolve um investimento do paciente, né, em ir às consultas. No início, as consultas às vezes são a cada 15 dias, dependendo da gravidade, até menos, a cada semana, né, um quadro muito grave. Até se estabilizar, até ter o controle da situação, né? Aí depois você vai espaçando. Isso, a cada 2 meses, a cada 3 meses. Eu tenho casos de pacientes que vêm a cada 3 meses, mas tem que estar redondinho, tem que estar bem. E que sejam pessoas também que se comprometam. Né? Então, e aí essas pessoas mantêm o tratamento. Ou seja, como qualquer tratamento a longo prazo tem que ter fidelidade e perseverança, não pode dizer, eu estou me sentindo bem, eu vou abandonar o psiquiatra, eu vou abandonar o medicamento, isso pode voltar até mais grave. Exatamente. Então, e quando a gente inicia uma medicação, né, os quadros, primeira vez que tem os sintomas, se não é um quadro extremamente grave, de 6 meses a 1 ano de tratamento. Os quadros, assim, reincidentes, às vezes até 2 anos. Né? Então, isso aí não é muito preciso, não. A gente não tem um protocolo que diz é assim. Então, você vai meio na experiência é que você vai percebendo, e nos acontecimentos também, a duração do tratamento. Ô, doutora, a dona Lourdes, deixa eu ver se... Gente, eu tenho que ver se pode falar o nome, então, respeito aqui. A dona Lourdes As Graças Reis Salgado, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Obrigado, dona Lourdes, pela participação. Ela tem 64 anos e tem depressão. Uhum. O filho dela tem 40 anos, também tem depressão. E toma 4 tipos de calmante, ele. Ele não consegue chorar e, quando está emocionado, desconta nos dedos, morde os dedos. Ele já perdeu várias pessoas e não aceita a morte e não tem vida social. O que deve fazer? Aí pergunta a nossa amiga dona Lourdes, que teve depressão, o filho tem depressão e ele está vivendo esse quadro, doutora, com 40 anos. Então, Lourdes, você não diz o nome das medicações, né? Imagino que sejam antidepressivos e talvez algum calmante, né? Esse comportamento dele, às vezes, só a medicação não vai ser suficiente, né? Quadros graves, às vezes a gente precisa associar um ou mais profissionais no tratamento. Então, uma psicoterapia aí é extremamente importante, porque é o quê? É uma pessoa que tem o histórico de perdas, né? Talvez de um luto que não foi elaborado, né? Então, é necessário uma psicoterapia e rever a medicação, né? Conversar com o psiquiatra, talvez você ir junto na consulta e conversar com o psiquiatra junto, né? Ver se tem espaço, né? Fundamental no tratamento psiquiátrico é conversar e fazer um acordo, né? A família pode estar presente, e aí ver a psicoterapia, e aí você questionar junto com o teu filho a medicação, se não tem um outro que poderia trocar. Doutora, né? Vânia, a gente pode falar que luto, a senhora citou a palavra luto aí, luto ele tem prazo de validade ou não? Nossa, você fez uma pergunta tão difícil. A gente costuma ver, assim, pelo menos na última classificação, que até 3 meses é considerado um luto normal. Eu brinco com alguns pacientes que eu quero saber quem é que consegue resolver um luto em 3 meses. 3 meses, não dá. Não dá. Mas, assim, um luto, ele pode vir complicado de um quadro depressivo, né? A pessoa, além da tristeza, de pensar o tempo todo no ente querido, que às vezes faz parte do luto, ela começa a ter ideias de morte, deixa de se alimentar totalmente, né? Mas você me fez uma pergunta muito difícil para responder. É um limite, né, isso, né, doutora? Assim, agora, o importante é não ficar nesse luto a vida inteira, né, doutora? Ou seja, ok, eu tenho a fase do sofrimento, da lembrança, da ausência, conviver com isso, administrar tudo isso,
Agora, é importante, claro, você tem que respeitar o luto, alguém que perdeu o esposo, a esposa, um filho, uma filha, enfim, o pai, ou a mãe. A gente tem que respeitar, mas agora a pessoa também não pode ficar a vida inteira, né, se lamentando nisso ou ficando nesse eterno luto, né? A vida continua, né, doutora? Exatamente. Então, você ficar 3 meses, vamos pensar assim, parado, né, naquele sofrimento terrível que é de perder alguém que a gente ama. Não significa que daí para frente você vai esquecer, mas Sim. vai saber dar a dosagem certa, o Sim. equilíbrio, né, doutora? Sim. Agora, passar 10 anos com a vida parada, 2 anos só vivendo em torno daquilo, então acho que a gente já tem algo mais complicado, que aí vai exigir um tratamento mais adequado. A senhora citou a relação, assim, alguns medicamentos, eu vou citar aqui, doutor, não sei nem se eu vou ler corretamente, mas é a Maria de Lourdes Rodrigues Silva, de Muriaé, Minas Gerais, acompanhando a gente aqui. Obrigado, Ana Maria de Lourdes. Ela toma ametricilina, 2 comprimidos e dura no máximo 2 horas. Tomei melatonina e só fez efeito durante 16 dias. Eu gostaria de saber se tem outro medicamento para tomar. Enfim, ela cita assim, ametricilina e melatonina. Ou seja, ela quer saber se tem outro remédio. Ou seja, tem, né? Porém, é o médico que tem que prescrever, doutora. Só me fala o nome dela de novo. Aqui é a dona Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Então, primeiro tem que fazer o diagnóstico, saber o que é essa insônia, com o que ela está relacionada, né? A amitriptilina é um antidepressivo que a gente costuma usar também para induzir o sono, porque é um antidepressivo que um dos efeitos colaterais é a sonolência. A melatonina é um composto que, inclusive, a gente nem comercializa no Brasil, que seria assim, que ele mimetizaria a melatonina do corpo, que é um hormônio que estaria relacionado com o sono, né? Então, agora, tem outras medicações, sim, que podem induzir o sono, mas tem que saber ao certo o que te causa insônia, né? Hoje em dia, tem-se residência em transtorno do sono, de tão amplo que é isso aí. Muitos problemas psiquiátricos podem estar associados com insônia, dentre eles a depressão, a ansiedade, né? Agora, é importante isso que a doutora falou, viu, dona Maria Lúcia, e para quem está assistindo, ou seja, a gente sempre insiste, porque o remédio que dá certo para uma pessoa é para aquela pessoa, tem o quadro daquela pessoa, a dosagem para aquela pessoa, o sintoma daquela pessoa. Não é que deu certo para um, eu vou lá, pego o remédio dela e tomo também, porque deu certo para lá, é o mesmo sintoma, eu tenho tudo isso que você tem, então me dá um remédio que eu vou tomar também. Não é assim, doutora, né? Não, a pessoa não pode chegar lá e comprar porque deu certo para a vizinha. Tem que ver muito bem a indicação, né? Porque às vezes tem uma medicação que o paciente toma... E são remédios relativamente controlados, né, doutora? São. E alguns levam à dependência. Nem a amitriptilina, nem a melatonina estariam relacionados à dependência, né? E tem algumas medicações que são muito específicas para alguns transtornos que não convém que a pessoa use. Por exemplo, carbolítio, né, que é uma medicação usada para tratar transtorno bipolar, que é uma medicação muito tóxica e que tem que ser prescrita por médico e tem que ter um controle muito rigoroso. Então, não dá para tomar qualquer coisa, não. Vamos lá. A gente está passando o Brasil inteiro aqui, doutora. O Brasil acompanhando aqui. Então, vamos lá para Uruçanga, Santa Catarina. Quem acompanha é Clarissa Américo Barrichello. Clarissa Américo Barrichello. Deus abençoe, dona Clarícia, né? Usa antidepressivo e a médica disse para não parar de tomar por várias recaídas. Ela pergunta, posso diminuir as doses? E se o antidepressivo pode ser de uso contínuo? Pergunta a nossa amiga Clarícia, doutora. Assim. Diminuir as doses? Pode, desde que a médica que está acompanhando, o médico que está acompanhando, determina. É isso? Isso mesmo, né? Eu acho que tem que ser conversado com a profissional que está cuidando de você, né, Clarícia? O antidepressivo pode ser usado e às vezes deve ser usado continuamente, porque no seu caso você já teve vários episódios, né? Já teve quadros de várias reincidências, então provavelmente você pode ser uma daquelas pessoas que precisem usar a medicação continuamente, tá? Agora, a questão da dosagem, eu acho que você precisa conversar com a sua psiquiatra. Ou seu psiquiatra, às vezes a pessoa só fica bem com X dosagem. Se baixa, volta a ter a crise, tá certo? E é importante isso, gente. É importante sim, que a gente faz questão, você sabe que eu já entrevistei hoje aqui com a doutora Vânia 920 médicos, doutora.
920 médicos já entrevistei, com a graça de Deus, enfim. Então, a gente aprendeu muita coisa nesse caminho aí de vida e saúde, enfim. E um dos caminhos que a gente aprendeu, das formas, é automedicação, cuidado, enfim. Assistindo o vídeo de saúde, o médico falou que podia tirar, vai lá no médico, mas eu assisti no programa do Frei Rinaldo que a médica falou que eu podia tirar o remédio. Não é bem assim, né? A médica sempre tem esse cuidado, a gente também tem esse cuidado, ou seja, vai lá no seu médico. Converse com ele, fale que você assistiu o programa, recebeu outras informações, não está se sentindo bem, a sua dosagem está muito forte, enfim, ou está muito fraca, doutor, vamos aumentar um pouquinho, doutor, vamos tirar um pouquinho, mas conversa com ele, viu? É isso que tem que fazer. Doutora, vamos lá para Manaus, olha, de Santa Catarina, agora vamos lá para Manaus, doutora. É a Raimunda Santos de Souza, obrigado, dona Raimunda, Deus abençoe a senhora pela participação. Tem um parente que está apresentando muita irritabilidade. Vive cansada, pediu até demissão do seu trabalho. Ela gostaria de saber se esses são sintomas de depressão, irritabilidade, né? O cansaço, enfim. Já pediu até demissão, doutora. Assim. É a Raimunda que ela é interessada na resposta. Sim, Raimunda, pode ser sim. Né? Teria, de novo, né, que fazer uma avaliação um pouco mais detalhada, mas isso pode ser sim sintoma de depressão. Né? E uma depressão já importante, levando a um comprometimento da vida profissional, né, dessa pessoa, né? Doutora, vamos lá para Indaiatuba, aqui pertinho agora, a nossa amiga Alice Vieira Ribeiro Grilo. Dona Alice, muito obrigado pela participação, minha querida. O psiquiatra deu um remédio muito forte e aumentava muito a dose. E eu fui ficando péssima, diz ela. Durante 50 anos tomando o remédio sem precisar, só que na verdade a minha vida se foi por causa de uma medicação ou de uma interpretação de achava que eu estava com depressão. Existe isso, doutora? Vamos ajudar a nossa amiga dona Alice aí. Então, é uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho que pode acontecer, né? Principalmente se a relação entre o médico e o paciente e o médico não for uma construção, né? Não for assentada, embasada sobre a transparência, né? Sobre a possibilidade de discutir as medicações, né? Nenhum médico pode impor nenhum tratamento ao paciente, salvo na psiquiatria a gente só impõe numa condição. E isso com a autorização da família, quando o paciente está correndo risco, né? Ou quando ele coloca alguém em risco. Então, nenhum tratamento pode ser imposto. Infelizmente, né? Faltou, eu acho, um entrosamento, um esclarecimento maior, né? Das razões do uso da medicação, né? Eu sinto muito que tenha dado nisso aí, mas tenta procurar uma outra pessoa para você conversar, para esclarecer isso melhor, importante, né? Resolver as coisas, as coisas. Doutora, vamos às ruas, o povo tem voz, o povo pergunta aqui no Vídeo de Saúde. Meu nome é Alisson, se alguém da minha família tem depressão, eu corro risco de ter depressão algum dia? Eu já sei responder. Claro que tem um fator hereditário. Se alguém mais próximo tem, não é que a pessoa vai ter, mas pode ter essa tendência a ter, doutora. Perfeito, isso aí. Estou aprendendo aqui, doutora Amanda, tá vendo? Estou prestando atenção, viu? Muitíssimo. Doutora, vamos lá, vamos mais perguntas. As perguntas estão chegando, graças a Deus. Doutora, aqui, ó. A Maria Aparecida Fernandes... antes da dona Maria Aparecida, doutora, a gente ouviu falar também, ouve-se falar muito assim, o que é uma depressão pós-parto? Né? Pois é, né? É uma depressão que preocupa muito, né? Porque ela pode trazer um comprometimento importante na relação do bebê com a mãe, da mãe com o bebê. Não é que a mãe não ame a criança, pelo amor de Deus, ficou 9 meses esperando ali, etc. Carinho, conversou, cantou, ninou, enfim, tanta coisa maravilhosa, tanta bênção. Só que chegou no momento do parto, né? Aconteceu alguma coisa ali que... Exatamente. Prejudicou essa... Exatamente. E às vezes, isso que você falou é de uma importância, Frei, porque às vezes essa é a interpretação que a mãe tem e isso faz a mãe sofrer muito. Exato. A mãe rejeitou, foi rejeitada, a criança nasceu rejeitada, a mãe não quis. Pelo contrário, pelo amor de Deus. A mãe está severamente doente, né? Às vezes você pega a mãe com um quadro que parece mais um quadro de ansiedade, ela tem medo de cuidar do bebê, né? Agora, às vezes tem aqueles quadros onde a mãe fica irritada, triste, desanimada, que não é aquela tristeza que eles chamam de blues, né? No pós-parto, que é uma certa tristeza, um sentimento de vazio. Não, a depressão
pós-parto, ela é importante, ela tem que ser tratada, né, com medicação. É importantíssimo que a família dê suporte, porque essa mãe precisa dormir, né? Às vezes o bebê chora, a mãe não tem condições de cuidar do bebê. Então, a presença do marido, das avós nesse momento é fundamental. E essa mãe precisa de tratamento. Não é, deixar bem claro, não é que a mãe esteja rejeitando, não é De que jeito não nenhum. ama a criança, né? Pelo contrário, ela está vivendo o momento dela, né? Então ela precisa de suporte para voltar a ser o que ela era antes. Então isso, apoio do marido, da família é fundamental. Nada de condenar, de julgar, de rotular. Ah, essa criança nasceu, a mãe não quis, a mãe não queria chegar perto, não queria nem aumentar. Pelo contrário, não depende dela, não é mais forte que ela, viu, gente? E depois, desculpa interromper, Claro, mas doutora. depois do tratamento, como muda isso? Nossa. E como a gente estava falando da menopausa, que é um período vulnerável da mulher, o pós-parto é um dos mais vulneráveis para a eclosão de quadros assim, ou de depressão, ou até de transtornos de humor, né, transtorno bipolar, né? Então, precisa-se de muita atenção. E é isso que você falou, não tem nada a ver com não amar a criança, porque depois que a mãe melhora, esse Nossa vínculo Senhora. com o bebê se restabelece. Amém. Muito E é claro, a gente fala de bebê, vínculo de bebê, estamos aí chegando no Natal. Natal é tudo de bom porque a gente vai recordar assim essa presença desse Deus menino que vem para alegrar o nosso coração, o nosso lar, a nossa família, né? E por isso nós estamos na campanha Jesus vem nascer em meu coração. E Jesus, ele já nasceu aí no teu coraçãozinho? Quando Jesus nasceu em seu coração? Para o cego Bartimeu, Jesus nasceu em Jericó. É Jesus! É Jesus! Jesus! É Jesus, filho de Davi! É Jesus! Tem compaixão de mim! É você! Jesus! Tem compaixão de mim! Para a mulher com fluxo de sangue, Jesus nasceu no caminho da casa de Jairo. Se eu tocar apenas em seu manto, serei salva. Para a samaritana, Jesus nasceu junto ao poço de Jacó. Senhor, dai-me desta água, para que jamais tenha sede. Para Maria, mãe de Jesus, ele nasceu em Belém, sob as estrelas onde os anjos e pastores gritavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E para você, quando Jesus nasceu em seu coração? Se isto ainda não aconteceu, abra o seu coração e o aceite, pois ele nasce todos os dias no coração de quem o recebe com boa vontade. Quando Jesus está presente, até mesmo uma estrebaria se torna um lugar especial. Pense nisso. É claro que a gente quer, pode e deve dizer, Jesus, vem nascer em nosso coração, viu? Então eu quero agradecer a todos os sócios que estão colaborando, embarcando nessa campanha. Nosso muito obrigado desde já, viu, gente? Nosso muito obrigado de coração. E com essa informação, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações. Quantas perguntas estão chegando, graças a Deus. O Vídeo de Saúde é seu, volta já só para você.